Fala, camarada do céu, tudo bem com vocês? Sou Peri Andrade e desculpa aqui, tá falando um pouquinho na maciota aqui, porque tá tarde pra caceta aqui já, a patroa já tá dormindo aqui do lado e tô nesse modo aqui, guerrilha, pra poder fazer outro videozinho aqui pra vocês. Desculpa a iluminação, desculpa se tiver um barulho externo também, né? Tem que ficar dando esses recadinhos aqui no começo, porque não tá no meu habitual de vídeo, né? Mas você já viu no vídeo do Lollapalooza que foi meio que nessa vibe também. E vai ter mais alguns que vão seguir assim ainda. Só porque eu quero ainda trocar ideia com vocês de alguns conteúdos legais que vão sair nos próximos dias. E outros que saíram já e que eu queria fazer vídeo com vocês aí, né? Dado o recado, vou poder falar do disco que saiu sexta-feira da Willow novo, o quinto disco de Nextas dela, Coping Mechanism. E que disco empolgante, cara. Empolgante de possibilidades, empolgante de ouvi-lo. Que artista que a Willow pode virar? Eu acho que é essa impressão que eu tenho. Já acho que ela, nesse trabalho, já me apresentou um puta diferencial, assim. Mas eu acho que pra frente o bagulho pode, assim, ficar louco. Eu acho que ela achou uma voz, achou uma personalidade dela, assim, muito surtante aqui desse trabalho. Vamos embora voltar um pouquinho no tempo para poder explicar um pouco o que eu achei da vibe desse disco, que eu achei que as coisas que ele consegue fazer muito bem, que por que ele é tão satisfatório assim. Ano passado ela fez o debut dela no mundo do pop punk, né? Não é o debut de carreira, né? Ou talvez digamos que seja esse debut seja o Adiptecos de 2015, e durante 3 álbuns aí até o Willow de 2019 ela ficou numa vibe meio R&B alternativo, coisa meio soul, experimental, alguns momentos ali, o tipo de som contemporâneo que esses gêneros têm feito normalmente. Tanto que a gente pode pegar artistas como Chloe Haley, Tierra Whack, Jamila Woods, Solange Cisa, acho que tudo era a vibe que a Willow tentava fazer. Porém, a sensação que eu tinha era que tinham bons momentos, tinham músicas bem legais, mas não se sustentava plenamente porque eu não sentia ela estava se aprofundando demais. Parecia que ela estava muito replicando muitas vezes fórmulas, estilos e padrões que outros artistas tinham sido um pouco mais bem sucedidos em fazer, ou que estava meio que na moda assim. E pensando muito pelo que é o material que a gente vê em Coping Mechanism, pelos discos, por pensar que ela tem 21 anos apenas, ela já tem essa quantidade de trabalhos. Faz muito sentido ela ter feito o que ela foi fazendo. Ela estava tentando descobrir a voz dela, e ela meio que achou o rumo dela no disco passado, provavelmente, e essa voz ela tá agora afinando, agora vai começar a lapidar isso cada vez mais, porque ela é muito nova, ela tem muito para errar ainda, para testar. Quantos artistas estão nem começando a vida com 21 anos e ela já é veterana? Vou dar um pulo antes de falar sonoramente. Aqui parece que a gente pega. Ela sempre falou muito de amigo, de família, falou de amores, né? Mas esse aqui é um disco de coração partido, digamos assim, no geral. Mas é muito como se fosse aquela coisa meio que angústia adolescente que ela tinha anteriormente, e ela tá transformando tudo que ela foi aprendendo, as lições, para a vida madura dela atualmente. Ela inclusive, você pega a apresentação dela no Saturday Night Live, você já vê a postura dela muito mais não só de mulher, mas de uma mulher madura. E aqui ela pega muito questões como ela examinando, né, as próprias imperfeições dela. Só que à medida que o disco vai passando, você sente muito ela buscando uma autoaceitação, como a própria música de abertura, It's My Fault, né, que ela canta no final, talvez seja minha culpa, que ela tá falando muito ali, né, o arco emocional de quando a gente tenta culpar pessoas, né, pelas nossas mágoas, mas ao mesmo tempo a gente acaba nos responsabilizando, né, por essa dor que a gente está sentindo, que a gente faz os outros sentirem tudo. Como que ela linka tudo isso, inclusive aí sim, sonoramente, tudo funciona, acho que de uma forma mais efetiva, mais porrada, mais visceral nesse disco, conectiva, porque ela pega essas artistas que eu falei, né, do R&B contemporâneo, e ela soma a esse primeiro passo que ela deu no passado do pop punk, o Late Love Fear Everything, que ali eu já sentia que, por mais que ela tivesse adentrando caminhos do Blink, com as participações do Travis, né, música com a Avril, tem muito de Avril sonoramente no tipo de pop punk, proto-emo que ela vai fazendo ali, elementos de grunge, alguma coisa de Silverchair, mas ela vai flutuando muito em vários momentos, principalmente no canto, mas em cadências de música mais suaves, em alguns instantes, a esses 3 primeiros álbuns, esse tipo de R&B que ela foi fazendo. Só que aqui
as coisas ficam mais fluídas. Aqui as coisas ficam mais intrínsecas. E o rock, inclusive, desses gêneros que eu falei, o pop punk, pra mim, por exemplo, ele passa para algo mais Paramore aqui nesse trabalho. Não só o Paramore old school, como a gente vê na primeira faixa, sabe? Parece que é como se fosse o emo abraçando um pós-punk, um indie alternativo, né? Mas você vê na própria essa primeira faixa elementos de um rock muito mais pesado, quase um metal realmente. Quando você tem os sulcos da guitarra, né? A grosseria groovada, uma coisa meio Day to Remember que vai tendo aqui. Eu fiquei assim, uou! Ela inclusive cita Deftones, ela cita Lamb of God como referências para nesse trabalho. Você consegue realmente ver em determinados pontos aqui a voz rasgada, distorcida, um quase canto de agonia que ela vai fazendo aqui. Mano, você fica realmente assim, caralho! Mano, essa garota, ela... E aí, ao longo das faixas, você vai vendo o como que ela, volta e meia, ela vai trazendo esse R&B, trazendo essa suavidade, trazendo essa melodia, ou essa coisa mais intensa, com essa coisa mais calma, amena, para poder dizer as coisas que ela tá querendo dizer. Essa dualidade de sentimentos ao longo do trabalho. A Curious Furious entra num alternativo anos 90, que a gente começa a ver também outros momentos do trabalho, como a coping mecanismo, a própria faixa título, né, que parece uma coisa meio wet leg, meio Who, L7, mas só que quando chega lá para a faixa 6, eu acho que aí sim você começa a ver o disco saindo um pouco da seara do rock apenas, ou pelo menos predominantemente, e começando a trazer de novo esses elementos etéreos, um flow mais escorrido. A Split, que é essa faixa 6, ela tem uma vibe meio Tash Sultana. A 7, a Over Like a Goddess, tem uma coisa meio The Police mais pancada, uma cadência de um Foles quando ele tá mais roqueiro no meio da faixa, e no final uma quebra de fluxo, né, que é mais espiritual, que cairia para o que seria meio que a Solange. A You Are Stranger, que, mano, grunge zona com um metalzão mais cadenciado, uns cantos celestiais lá no alto, parece um Everything Everything mais rasgadão, mais podreira, mais sujeira. E isso tem que ser mencionado, porque a faixa 9, a Perfect Not Close to Me, tem a única participação do disco, e é uma participação que dá muito sentido a o que é esse trabalho aqui da Willow, até porque ele é um dos produtores do trabalho também, que é o Yves Tumor, que para quem não conhece, ele é um cara que simplesmente ele tinha uma carreira tipo igual da Willow, começou com um som e depois resolveu cair pro rock de uma forma muito única, muito particular. No caso, ele tinha muito uma vibe muito mais eletrônica, uma eletrônica experimental de seus primeiros trabalhos. E no disco de 2020, o Heaven to a Torta dos Mais, que pra mim é um clássico moderno assim já do rock, eu acho absurdo. A Binha, por exemplo, que participa aqui do canal, ama esse disco. O Luanzito também adora esse trabalho. E você tem ali como se Prince, Blood Orange, Sonic Youth, Black Keys fosse tudo uma coisa só, e ao mesmo tempo nada disso ao mesmo tempo, como se fosse algo maior. O Yves Tumor, ele tem essa coisa de ser algo que você não consegue classificar e que parece muito novo, muito uma revigorada no rock, que eu acho que a Willow pode caminhar mais pra frente se ela continuar apresentando tudo que ela vai levando nesse disco aqui, todas essas referências que às vezes parecem ainda um pouco presos referências, porém, em comparação ao disco anterior, aqui eu sinto que ela tá mais à vontade, aqui eu sinto que ela tá mais entendendo como recodificar esse som dela, como apresentar ideias mais criativas para poder tornar esse som dela mais singelo. Então, camada, olha, Coping Mechanism, disco, ainda mais pelo tamanho dele, 11 faixas, mais 29 minutos, que você acaba, começa de novo, nem tá percebendo quando tá vendo, já acabou de novo e já ouviu 3, 4, 5 vezes, porque ele é tão agradável de ouvir, ele é tão fluido, ele é tão dinâmico e ao mesmo tempo os moods que o disco vai tendo, uma hora porrada, outra você tá mais relax, mais sossegado. Que trabalho fudido, é muito, muito maneiro. O como que isso pode transformar o Willow numa superstar tão única, icônica, assim, que assim, eu tô com expectativa altíssima já pro próximo disco dela. Que jornada fantástica dessa menina. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo, vamos trocar uma ideiazinha. Me segue em redes sociais também, vai estar tudo o link aqui embaixo, tá bom? Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau.